Torricelli, né? Macia, mercúrio. E te contei que uma atmosfera são 760 milímetros de mercúrio, que é aproximadamente 10 na 5 Pascal, que é aproximadamente 10 metros de coluna d'água, certo? E a apostila lembra isso de novo. Show! Página 40, exercício 1. Vamos ver se com essas lembranças dá para matar a questão. O valor da pressão atmosférica a nível do mar é de 1 vezes 10 a 5 Pascal, aproximadamente. Qual a força que a atmosfera exerce por metro quadrado na superfície do planeta, considerando o nível do mar como referência? Peraí, pressão é força sobre área, a pressão é 10 na 5 Pascal, a força eu quero saber e é 1 metro quadrado. Força igual 10 na 5 newtons, 100 mil newtons, equivalente a 10 toneladas. Então tu vê, cara, na superfície da Terra, em cada metrinho quadrado tem uma força devido à pressão atmosférica atuando, equivalente a 10 toneladas. Inacreditável, né? Às vezes não dá pra acreditar, tenho dificuldade às vezes de digerir esse absurdo. Não era a partir da 43? Não. Depois, letra B. Lembrando-se que o peso é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Tá de sacanagem, tá me ofendendo. Qual a massa que exerce força de igual valor à do item anterior? Acabei de falar, Cacilda Becker. Peso igual a m vezes g, a força é 10 na 5, a massa eu quero saber, a gravidade é 10. Massa igual 10 na 4, massa igual 10 mil quilogramas, equivalente a 10 toneladas. Assustador. 2. Quando se mergulha em água, quanto mais para o fundo se desloca, maior é o valor da pressão. Considerando que G é igual a 10 metros por segundo quadrado, pressão atmosférica 10 na 5 Pascal, que é igual a 1 atm, que é igual a 10 MCA. Oh meu Deus, o que é MCA? Metro de coluna d'água, ou de coluna de água, sem problema algum. 760 de mercúrio, faça o que se pede. Determine a pressão hidrostática em cada uma das profundidades. Então, profundidade e aqui vai ser a pressão nas diversas unidades. A pressão nas diversas unidades. 4 unidades o cara quer, pelo amor de Deus, não tem mais o que fazer não, meu querido. Ele quer saber a 0, a 10 metros, a 20 metros e a 30 metros. Cuidado, galera. Determine a pressão hidrostática. O que significa pressão hidrostática? É só gerada pela água. Quando tu ainda não está mergulhado na água, qual é a pressão? 0, né? Ele quer em Pascal, em atmosfera, metro de coluna d'água e milímetro de mercúrio. Pô, não quer mais nada não, meu querido? 0. 10 metros. É, né? 1 vezes 10 na 5. Como é que eu fiz essa conta? Não fiz conta nenhuma. Eu olhei a informação do enunciado. Estava lá dizendo que uma atmosfera era 10 na 5 Pascal. Em atmosfera, é uma atmosfera. Como que eu sei que é uma atmosfera? Igual uma atmosfera. Por quê? Não está no enunciado, tá? Quanto mais para o fundo, considerando que G é igual a 10, pressão atmosférica. Mas como é que tu sabe que a 10 metros de profundidade a pressão é uma atmosfera? É porque aqui está dizendo 10 na 5. Não, mas eu errei, na verdade. Eu justifiquei que estava no enunciado essa informação. Não estava. Eu errei. 10 na 3, P, pressão hidrostática, é ρ vezes G vezes H. Pressão é 10 na 3, significa que a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico. Gravidade, 10. Profundidade, isso deu 10 na 5 e como usamos as unidades do Sistema Internacional, então tá aí, né? Foi a pressão na coluna d'água que nos permitiu concluir 10 na 5. E aí sim, a tabela da apostila nos permitiu achar que era 1. Nos permitiu descobrir que era 10 metros de coluna d'água e isso sim poderia ter sido direto, né? Essa tabela aqui eu posso preencher direto, que é metro de coluna d'água. 20, 30, concorda comigo? Aí sim,
Se tu preencheu primeiro essa tabela e depois as outras, eu concordo. Mas o aluno pode ter feito por isso ou por isso, por já conhecer esse resultado. Então, peraí, agora ficou fácil. Aqui é 2, aqui é 3, aqui é 2 vezes 10 na 5, que é o dobro, 3 vezes 10 na 5, que é o triplo. Pô, tava todo chateado de completar a tabela, agora já vi que era vadiagem mesmo. 760 Mercúrio, dobrou, 1520, triplicou, 18 foi 1, 21, 22, 2280, confere? Show, confere. Página 41, era a página 40, página 41. Construa um gráfico da pressão hidrostática em atmosferas em função da profundidade. Meu Deus, retornando ao primeiro ano, acabei de fazer esse gráfico lá com eles. Quando a pressão era 10, dava 1 atmosfera. A pressão é 20, dava 2 atmosferas. Liga ponto, uou, uma retinha. Só tinha que botar, né, H em metros para ficar bonito, P em ATM para ficar bonito. Calcule a pressão total atmosférica mais hidrostática em cada uma das profundidades abaixo. Calcule a pressão total. Peraí, como assim pressão total? Com a atmosfera. Ah, tá. Quando eu estava na profundidade 0, a pressão total já era 1 atmosfera. Quer dizer que eu só tenho que pegar a tabela anterior e somar 1 atmosfera em cada uma delas. Concorda comigo? Me perdoem, cara. 2015, eu não tenho tempo. O poder do giz. Tu viu que beleza? Né? Era só fazer isso, concorda comigo? Pouco vadio, né, cara? Porcodio! Ó, 0, 10, 20, 30. No 0 já é pressão atmosférica, né? Quando o cara desce 10 metros, além da atmosférica tem mais uma. Uma atmosfera de coluna d'água, concorda comigo? E assim por diante. Então, olha só que beleza. Não, aqui não. Só precisa completar aqui. Foi para quanto? 4 vezes 10 na 5, que equivale a 4 atmosferas, que é 40 metros de coluna d'água, que dá 3.040 milímetros de mercúrio. Show de bola. Fala. Eu não entendi por que estão dando 10 metros ou 2 vezes 10 e não tipo 10 a 6. Legal. É porque 10 na 6 tu está multiplicando por 10. E a pressão atmosférica, ela equivale à pressão de 10 metros de coluna d'água. Ou seja, quando eu mergulho 10 metros, aumenta em 1 atmosfera a pressão. Certo? Se era 1 atmosfera, vai para 2. Eu multipliquei por 2. Se multiplicar uma potência de 10 por 2, eu vou botar o 2 na frente. Se for 10 na 6, multiplicamos por 10 aí. E ficaria 10 atmosferas. Exatamente, ficaria 10 atmosferas. Exatamente. Show de bola. Construa o gráfico da pressão total. Pô, o primeiro gráfico saía do ponto 00, né? O segundo gráfico vai sair de que ponto? O segundo gráfico sai de que ponto? Sai de uma já, né? Aí com 10 metros já vai dar 2. Com 20 metros já vai dar 3 atmosferas. O gráfico tem a mesma inclinação do gráfico anterior. Só que não é mais uma função linear. Ou seja, que passa pelo 00. É uma função afim já, mas não linear. Não sei se vocês lembram dessa discussão. Eu até cometi um engano no ano passado sobre isso. Acabei chamando de função afim. Função linear e vice-versa, eu acho. Função afim é qualquer função de primeiro grau. Y igual a x mais b. Função linear é a função de primeiro grau que passa pelo ponto 00. Ou seja, a cara geral dela é y igual a ax, porque o b é 0. Mas ela é afim também. Também é afim, porque continua sendo de primeiro grau. Parabéns pela colocação. Letra 3, URGS. Ó, trilegal estudar na URGS. Agora eu já sou quase gaúcho. Jura, né?
trabalhando lá há pouquíssimo tempo. Página 41. Página 41. Exercício 3. Putz. A atmosfera terrestre é uma imensa camada de ar. Tá brincando, meu querido? Com dezenas de quilômetros de altura. Dezenas, se tu for pensar do ponto de vista físico, do ponto de vista do arraste gerado pelo ar. Eu diria que ela tem 100 quilômetros de altura. 10 dezenas. Porém, a 120 quilômetros de altura, tu ainda está dentro da atmosfera terrestre. Ainda tem partículas de gás lá. E até 600 quilômetros de distância da Terra, tu encontra uma moléculazinha ou outra da atmosfera. Ou seja, na verdade, tu tem que ir percebendo que a atmosfera vai ficando cada vez mais rarefeita. Mas a 600 quilômetros tu ainda encontra gás. Uma vez eu numa aula, né? Falei pra galera, a atmosfera terrestre pode pensar numa camada de 100 quilômetros. No outro dia, o professor deu uma aula de geografia falando que a atmosfera tinha até 600 quilômetros. Claro que na próxima aula a gurizada já bota um contra o outro, né? Professor, a professora de geografia disse que a atmosfera terrestre tem 600 quilômetros e tu falou que era 100. E agora? Aí eu, calma, gente, gás, o que é um gás? O gás, o cara peidou lá, fedeu aqui, certo? Sim. Então os gases têm a tendência de se expandir. Certo. Então por que a atmosfera da Terra não vaza que nem um grande pum para o universo? Por causa da gravidade. Só que os gases são rarefeitos, eles não são organizadinhos, né? O gás é uma coisa louca que nós vamos estudar esse ano. Uma loucura. Então, na verdade, a parte que gera resistência da atmosfera, ela tem cerca de 100 km. Mas não quer dizer que tu não possa encontrar partículas da atmosfera mais afastado. Mas tem satélite, então, que está lá orbitando a Terra a 200 km de altura, ele ainda está na atmosfera, se for pensar, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista da química da atmosfera. Mas a resistência do ar lá a 200 km de altura é tão pequena que o satélite vai poder orbitar a Terra 1 bilhão de anos antes de cair, devido ao atrito, digamos assim. Beleza? Então tu vê, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista físico, a espessura que a gente considera para a atmosfera varia um pouco. Depois que eu fiz esse comentário, óbvio, o Google já existia, foi pouco tempo atrás, apertei no tamanho da atmosfera, falei para o Google, e o Google já me respondeu, exatamente o que eu tinha comentado, que o arraste maior ocorre até uma certa altura, mas podem ser detectadas partículas a uma distância talvez até um pouco maior do que 600 quilômetros. Pois não. Tu vê esse satélite, acho que foi russo, né, que caiu? Escutei falar, não vi, mas escutei falar. Vai cair nem. Tô falando que não. Tinha chance de cair. Não, vai cair, você não sabe aonde exatamente, né? Já caiu? Já caiu no Oceano Atlântico, acho que foi. Show, menos mal. Professor, isso não tem alguma possibilidade de provocar tsunami? Não, porque o satélite, mesmo que ele tenha lá suas 10 toneladas, ao entrar na atmosfera ele vai atritar tanto que ele vai se espedaçar em vários pequenos pedaços. Para que tu gere uma catástrofe maior, teria que um pedaço da rocha ou do objeto tem que chegar inteiriço no oceano para dar uma onda de choque, um impacto e levantar aquela água toda. Exato, é isso que eu ia dizer. Então tu tem que ter um pedaço de rocha bem grande para na entrada, após toda a perda de massa, ainda sobrar um pedaço inteiriço que vai bater no chão. Minha irmã fez mais uma das viagens dela, que ódio. Mais uma das viagens dela, né? Me trouxe um perfume do Free Shop, como sempre. E aí ela me tirou a foto de um satélite, de um meteorito que caiu. Um pouco o dobro da altura dela, ela é baixinha, mas tem o dobro da altura dela. E era uma massa de um lado, né? Com um formato todo diferente comparado com o do outro. A parte que atritou com a atmosfera, né? Bem lisinha já. Enquanto a outra parte, onde a parte derretida foi espirrando, né? Bem rugosa. E aquele sim, cara, aquele quando bateu no chão deve ter dado um estrago bom, né? Porque ele estava inteiro ainda depois da queda, certo? Muito louco. Onde é que eu estava? Me perdi totalmente. Aqui, na URGS. A atmosfera terrestre é uma imensa camada de ar, dezenas de metros, depende, né? Pode ser centenas. Que exerce uma pressão sobre os corpos nela mergulhados. Sim, pressão atmosférica. O físico italiano Evangelista Torricelli, que ódio, 1608 safado, nasceu. Em 1647 morreu com apenas 39 anos e inventou coisa pra caramba, né? Naquela época, gênio. Usando um tubo de vidro com cerca de 1 metro de comprimento, completamente cheio de mercúrio, demonstrou que a pressão atmosférica ao nível do mar equivale à pressão exercida por uma coluna de 76 centímetros de altura. O dispositivo utilizado por Torricelli era, portanto, um tipo de barômetro. O que é um barômetro? Tá ali. Isto é, um aparelho capaz de medir a pressão.
A este respeito, considere as seguintes afirmações. 1. Se a experiência Torricelli for realizada no cume de uma montanha, dizem que para o alpinista só o cume interessa. Pude, né, cara? É irresistível, né, cara? Cacofonia. Desculpa, é irresistível, né, cara? Cacofonia perfeita. Esquece, pessoal, esquece. Pronto, me perdoe. Se a experiência de Torricelli for realizada no topo da montanha muito alta, a altura da coluna de Mercúrio será maior que a do nível do mar. Que é isso? Ao subir na montanha, nós vamos para mais próximo da superfície da atmosfera. É como subir do fundo da piscina para o meio da piscina. Então a pressão diminui. Então a coluna de Mercúrio medida diminui. 2. Se a experiência de Torricelli for realizada ao nível do mar, porém com água, cuja densidade é cerca de 13,6 vezes menor do que a do Mercúrio, a altura da coluna de água será aproximadamente 10,3. Pô, peraí, como é que calcula a pressão gerada por uma coluna de líquido? Rho vezes G. Se esse número diminui 13,6 vezes, para dar a mesma pressão, a altura tem que aumentar 13,6 vezes. Então eu vou pegar a coluna de Mercúrio, 76 centímetros, e vou multiplicar por 13,6. 6 vezes 6, 36. 18, 19, 20, 21 foi 2. 6, 7, 8. 42 foi 4. 21 com 4, 25 foi 2. 7, 8, 9. 6, 3. 13 foi 1. 10. Tinha vírgula. Centímetros. Vamos passar para metros. 10,336 metros. Haja vidro, né? Para fazer experiência com água, né? Haja vidro. Se bem que ele poderia ter pegado um bambu grande, né? Ter furado os miolos do bambu para a água poder fluir e ter instalado o negócio de vidro só no final do cano, né? Para ver o topo da água, né? Certo? Tu vê que viagem, dava para ter usado bambu. Se tivesse nascido no Oriente, talvez ele tivesse resolvido o problema antes. 2. A experiência de Torricelli, sim. 3. Barômetros como o de Torricelli permitem, através da medida da pressão atmosférica, determinar a altura de um lugar. Altitude que ele fala. A altitude, desculpa, amigo. E aí? Se eu meço a pressão, jogo na equação e descubro a altura. É assim que os aviões, antes do GPS, medem a altura, através de um barômetro. Que a primeira tá falsa? Claro, meu querido. Vamos fazer. Se a experiência de Torricelli for realizada no cume da montanha, aí assim, ó, vamos fazer assim, ó. Vou fazer um desenho. Como eu sou bom de desenho, vai resolver tudo. Olha só. Um desenho bem realista. Bem proporcional. Terra, atmosfera. Oh. Avacalhada, tá, cara? Atmosfera ultra, mega, super avacalhada. Porque se a Terra tem esse diâmetro, a atmosfera seria invisível. Porque são 13 mil quilômetros aqui e são só 100 quilômetros aqui. Beleza? Então tá totalmente fora de escala. Tudo bem? Vamos fazer aqui o Everest, ou AK2. Meu, que absurdo! Alzheimer total, né, cara? Se isso aqui é 7 mil metros, 7 quilômetros, né? Certo? Não tem nada a ver com a vida. E tá quase saindo da atmosfera, né? Nada a ver. O cara que tá ali embaixo, ele tá com toda essa massa de ar pressurizando ele. Quando esse cara escala a montanha e vai lá pro topo, aí escalei o K2, morri depois. Quando o cara vai lá pra cima, só tem essa quantidade de coluna de fluido em cima dele. Então, no barômetro de Torricelli, mercúrio, tubinho de vidro, mercúrio. Quem empurra o mercúrio pra cima... Mas aí vocês são foda. Vai dizer que tu viu um pinto ali. Pelo amor de Deus, cara. Eu pensava em sexo nessa idade, mas não tanto. Pela madrugada. Mas tá certo, tá certo. Parece um pinto mesmo, é verdade. Quem empurra? Destruir a aula. Depois do cume aparece o pinto aí. Aí não dá. Tu entendeu a ideia?
O que importa para a pressão é esse H aqui, essa altura de atmosfera. Como a altura de atmosfera em cima da cabeça do cara diminuiu, a pressão diminuiu, e com menos pressão aqui, o líquidozinho sobe menos. Beleza? Aí fechou, né? Aí não dá mais pesquisa aí. Tu vê, não é meu objetivo, eu não sou um cara piadista, né? Mas aqui a vida às vezes é engraçada até na física, olha que absurdo. Qual o que ficou correta, galerinha? D de danadinha. A 3 estava certa ou estava... Ou estava errada? Estava certa. Te comentei do avião daquele da Air France que desapareceu, ficou um tempão desaparecido? Eu te mostrei como é que... Por que ele caiu, aquele avião? Cara, é assustador o motivo pelo qual aquelas centenas de pessoas morreram. Deixa eu apagar todo o desastre aqui da aula. Acho que tu comentou assim. Não comentando nada. Ó, o avião Só ele lembra. O avião é um monstro, né? Legal. Dá uma vacalha no meu avião. Porque vai cagando quando vai ganhar isso. Ó, ele tem um instrumento, vou exagerar, tá? Ele tem um instrumento ali que é chamado tubo de Pitot. É um tubinho, certo? Que tem mais ou menos essa estrutura aqui. E dentro desse tubo de Pitot tem um líquido, que pode até ser mercúrio. Se o avião está parado, tu aceita que essa altura aqui tem que ser igual a essa altura? Aqui eu estou medindo a pressão atmosférica, não é? E aqui eu também estou medindo a pressão atmosférica. Como não tem diferença ali, o avião está parado, o computador entende que o avião, certo? Não decolou. Ou, se estivesse no ar, estaria caindo. O computador do avião é altamente tecnológico para evitar que os pilotos, por erro, cometam algum engano. Então, assim, tem sensores que medem a altura desse mercúrio de um lado e do outro, desse tubo de Pitot. Quando o avião começa a andar em alta velocidade, começa a entrar ar por aqui, né, em alta velocidade. Esse ar bate nessa coluna, empurrando ela para baixo. Dá para medir a velocidade do avião com a diferença entre as colunas. É assim, esse é um instrumento idiota que mede a velocidade de um avião, antes do GPS. Beleza? O problema é que os aviões de hoje, eles foram projetados há 20 anos atrás. Demora 20 anos para um avião sair da prancheta e começar a voar comercialmente. 10 anos para o protótipo voar pela primeira vez. Tudo bem para vocês? Há 20 anos atrás, o GPS já estava disseminado, todo mundo já usava? Não, nem os aviões. Ou seja, o computador do avião pega a leitura do tubo de Pitot para saber a velocidade do avião. Se por um acaso a leitura do tubo de Pitot começa a mostrar que a aeronave está com velocidade mais baixa, o computador vai acelerar os motores automaticamente para compensar isso. Tempestade, frio pra caramba, atravessando um momento então um pouco mais radical, uma turbulênciazinha. Nada era para ter acontecido, era para parecer, né, não dá uma sacolejada nenhuma, outro vomita, vamos pousar depois, não tem problema. O problema é que estava tão frio lá que gelo começou a se acumular no tubo de Pitot. E aí gelo chegou aqui e tampou a entradinha. Ixi, o computador leu, caramba, o avião está parando. Mete no talo. O motor acelerado ao máximo, a velocidade do avião foi muito além da qual ele poderia ir. E eu não sei se já te mostrei, quando a velocidade aumenta, né, se o vidro recebe uma ventania paralela e não frontal, ele tende a explodir para fora e não para dentro, né? Se a ventania pega de frente no vidro, empurra o vidro para dentro da tua casa. Mas se o teu prédio recebe uma ventania federal paralelamente ao vidro, o vidro explode para fora. Lembra? Eu soprei a folhinha levantava, certo? E então o avião, cara, ele foi acelerado ao limite do que ele podia resistir e o cilindro de alumínio que é o avião, não resistiu à altíssima velocidade que o avião foi colocado. Que viagem, né, cara? Gelo no tubo de Pitot matou a galera. Sim, mas é que aí que tá, cara. É altamente complexo, não é um videogame aquilo ali, né, cara? É uma coisa altamente complexa. Eu acho que deveria ter como eles... Mas eles tentaram algumas manobras, não conseguiram assumir o controle, piloto automático botando o motor no talo, bum. Isso que já existia a norma de colocar um resistor elétrico na ponta do tubo ligado à bateria do avião para aquecer o tubo de Pitot, né? Aí ele aquece bastante, nunca vai ter gelo acumulado, as pessoas não morrem. Inacreditável, né? Por isso que o avião é tão seguro. E cada vez que alguém morreu em função da coisa, a galera foi lá, montou as pecinhas, viu onde é que era o erro
e criou uma norma para não deixar aquilo acontecer de novo. Certo? Legal, né? Pelo menos a gente saber que a indústria aeronáutica é relativamente segura. Show de bola, tubo de pitot. Vamos que vamos! Só professor, Fala, meu querido. quando o piloto automático assume o controle, não tem como tipo, tirar e controlar o momento. Manualmente. Em algumas condições, sim, cara. Lembra o nosso querido da Germanwings? O suicida da Germanwings? Tudo bem? Vocês veem, né? Notícias? Que merda, né, cara? Não dá pra acreditar. A mente humana é uma caixinha de surpresas, né, cara? Que loucura. Mas vai servir. Esse cara aí vai ser o salvador de muitas vidas. Porque a gente começou a perceber que nem os seres humanos são confiáveis. Nem mesmo os que foram treinados, né? Claro que se tivessem feito investigações maiores, ele já tinha sido tirado fora. Ele já estava com depressão, né, crônica há muito tempo, né? Ele já era um cara deprimido. Em outro voo, quando o piloto principal foi no banheiro, ele já tinha testado a retirada do piloto automático. Ele já estava então estudando os computadores, que programação que ele ia fazer na aeronave na hora que ele ia se suicidar. Porque se o computador percebe essa queda, o computador corrige. Ele desobedece o piloto. Não vai se matar, galera. Vamos embora, vamos voar, meu querido. E ele então ele teve que estudar para poder fazer o negócio. Além do laxante que ele colocou, né, na bebida do piloto, para o piloto ir no banheiro. Porque era um voo curto, o piloto não iria no banheiro se não tivesse com caganeira. Então ele projetou a caganeira do cara. O cara foi altamente competente no suicídio dele. Não, ele queria chamar a atenção do mundo. Vamos pensar que Deus é tão bondoso que fez isso acontecer para a gente começar a usar as máquinas para pilotar os objetos, e não os homens que são tão pouco confiáveis. Eu já te disse, né? Não confio na minha mãe, nem no meu filho, nem em mim mesmo. Vou confiar no cara da Germanwings. E o pior é que não dá pra fazer nada, né, cara? O negócio é rezar um Pai Nosso no avião e pedir pra não ter um suicida pilotando aquela merda. Fazer o quê? Ô professor, Fala, meu querido. aí tu falou do tubo de pitot. Tu falou que se tivesse gelo tem um aquecimento que vai transformar em água, no caso, né? É o gelo, e aí vai descer, essa água vai entrar dentro do tubo. Aí tem que tirar ela, como é que vai fazer? Que legal, cara. Tu vê, ó, essa discussão já não é mais física, ela é técnica, né? Certo? Mas eu fico todo bobo, né, cara? Yeah! Beleza? Certo? O arzinho vem, faz um furinho bem pequenininho para a água que ficar acumulada aqui pingando e escoando. O ar vai passar por cima da água acumulada, vai empurrar normal. Tu vê que legal, né? Então, e assim, eu fiz de uma forma tosca, né? Óbvio que o engenheiro vai fazer com uma coisa mais cuidadosa, vai botar uma válvula ali para o ar não sair, para só sair a água, certo? Mas dá para resolver, certo? Um problema técnico. Essa é uma das soluções que eu acabei de criar. Eu não sei se é assim. Eu sei que vai ter um filtro para a água não começar a acumular e não alterar, né, o comportamento do tubo, para só o ar passar. Eu também posso colocar aqui uma gradezinha, né, ou um tecido bem fininho, que seja impermeável à água, mais permeável ao ar. Tem umas jaquetas novas que são assim, né, que ela é respirável, mas impermeável, né. Show de bola. Então a gente poderia ter outras possibilidades também. Essa eu diria que é roots, né, uma forma mais roots, você dá uma entortadinha no tubo, fazer um furinho pequenininho para a água vazar e o ar passar. Ótima a tua pergunta, meu querido. Não pode ser um furo muito grande, né? Certo? Não pode ser um furo muito grande porque aí vai perder a pressão do ar antes de atingir o mercúrio e desequilibrá-lo. Mas só pela curva já ia perder alguma coisa no rio. Mas aí essa água, se não tiver o furinho, a água acumula ali, né? Depois de muita água acumulada, pode começar a vazar água pra cá, né? A gente podia fazer uma quedinha Não, mas também nem um pouco pelo maior furo, pra cá. pela curva que o ar vai fazer. Certo? Aí vai acumulando, escoa pra cá em vez de escoa pra Professor, lá. mas pela curva que o ar vai fazer, ele não vai chegar mais fraco lá? Sim, sim, vai ter um coeficiente de arrasto, que a gente chama, né? O arraste, né? Aerodinâmico ali. Só que aí a gente pode compensar, a gente faz testes, né? Nesse equipamento e ver qual é o erro que ele gera em função das curvas que a gente fez. E a gente compensa isso num computadorzinho para fazer a conta. Ótima pergunta também, ótima colocação. Eu sinto que temos engenheiros futuros na brincadeira. Só o engenheiro se preocupar com isso, né? Mas e se acumular água ali dentro, né? Tomara, tomara. Questão 4. Precisamos só de 100 mil engenheiros por ano no Brasil. Salário bom, salário bom. O gráfico abaixo ilustra a variação de pressão em função da profundidade para um líquido contido em um reservatório aberto. Então tinha lá a pressão em 10⁵ Pascal, que é a mesma coisa que litro metro quadrado, e a altura em metros. O curioso é que ele está partindo de 0,5, olha só. No local onde se encontra o reservatório, os valores da pressão atmosférica e da densidade do líquido são respectivamente iguais a... Pressão atmosférica está na cara, né, gente? Quando a altura é 0, a pressão que já existe só pode ser oriunda da atmosfera. Ué, mas tem alguma coisa errada?
Não te falei que a pressão atmosférica era 1 vezes 10 na 5? Foi num planeta alienígena? Como explicar então que a pressão está dando menor que a atmosférica? Conhecida. Não tá no nível do mar. Não está no nível do mar, está no cume da montanha. Depois, vocês tomem cuidado, hein? Que a pouco a Irene aparece aí nós falando essas bobagens aí, tu já sabe, né? Aí não vai ter salvador pra me manter aqui, meu querido. 3, imagina, cara, pelo amor de Deus, só que não tem áudio essas câmeras, senão tava roubado. E ela jamais assistiria isso. 3 vezes 10 na 3. Não assiste de todo. 3 vezes 10 na 3 quilogramas por metro cúbico. Como é que eu vou ver se é isso aí? Ou se é a outra? Pressão igual P igual a P0 mais ρ vezes G vezes H. Não podemos esquecer que dessa vez tem a pressão. Deixa eu pegar um outro dado do gráfico. Diz que quando era 9 metros, a pressão era 3,2. Se tu não quiser usar essa fórmula, quiser usar só P igual a ρ vezes G vezes H, dá, né? Professor, esse P0 no caso é quando a altura for 0 é aquele 0,5. Isso, quando a altura for 0, o P é o P0. Exatamente. Qual é o cuidado que eu deveria tomar se eu quisesse usar só a fórmula da pressão hidrostática? Qual é o cuidado que eu deveria ter se eu não quiser usar a fórmula completa? Seria essa altura sem a pressão atmosférica. Isso, ou seja, a pressão que eu ia usar é o 3,2 menos o 0,5. Aí dá para achar o ρ, né, por essa fórmula. Mas para ficar mais bonito, pressão total a 9 metros. 3,2 vezes 10 na 5, hein? Olha o perigo, olha o perigo. Pressão atmosférica, 0,5 vezes 10 na 5. Eu quero saber o ρ. A gravidade é 10 e a altura é 9. Mais passa 3,2 vezes 10 na 5 menos 0,5 vezes 10 na 5. 2,7. Acho que esse cara é gente fina. Vou fazer 9 vezes 10 na 1, ρ. Tá multiplicando, passou? Dividindo, ρ igual 2,7 vezes 10 na 5, que divide 9 vezes 10. Então, ρ. ρ é igual 27 por 9, 2,7 por 9, 0,3, 10 na 5 dividido por 10, 10 na 4. Em notação científica, 3 vezes 10 na 3 quilogramas por metro cúbico. Esse reservatório contém água? Esse reservatório contém água? Por que não? 1 vezes 10 na 3. Se esse reservatório pode ter água acumulada por acidente no fundo? Não, por que não? A água subiria, estaria acumulada na superfície. Concorda comigo? Show, show. E tu vê, né? A questão até é mais tranquilinha. O legal é a gente poder raciocinar coisas diferentes mesmo. Confirmamos o item B, né? Precisaria ter feito mais conta para confirmar o item B? Precisaria ter feito mais conta para confirmar o item B? Mais conta que eu digo, a última conta que eu fiz era necessária? É porque tinha 0,5 vezes 10 na 5. É porque tinha 0,5 vezes 10 na 5. Muito bem, fala, meu querido. Tu usou 3,2 vezes 10 na 5. Isso, que era a pressão a 9 metros. E a altura tu usou 9. A altura eu usei 9. Poderia usar as valores de cima ali? Sim, sem problema nenhum. Por se tratar de uma reta, ia funcionar igual. Professor, líquidos miscíveis, eles somariam a densidade ou permaneceria do maior? Depende da quantidade de cada líquido. Certo? Então, na verdade, nós teríamos que fazer o seguinte, ó. Se tu tem uma mistura de líquidos e quer... Pô, parabéns pela pergunta, tá? Muito legal a pergunta. O que é densidade? Densidade é massa sobre volume. Se eu tenho uma mistura de líquidos, para achar a densidade final, eu tenho que pegar a massa do líquido 1 e somar com a massa do líquido 2 e dividir pelo volume deles também somados. Então essa seria a equação. Ou seja, se eu botar um pouquinho só de água no mercúrio, a densidade fica muito próxima do mercúrio, 13,6. Se eu botar uma gota de mercúrio numa piscina olímpica, a densidade vai continuar 1000. 1000,000 vai dar uma modificadinha lá no final. Se eu botar meio a meio em quê? Aí é que tá, né?
Você botar meio a meio de massa ou de volume, já muda tudo. Essa é uma questão bonita de a gente fazer. A questão seria assim, ó, e é um desafio que eu te faço. Me pede na próxima aula, eu corrijo. Um desafio, ó. Boto 30% do volume de um líquido com densidade 2 gramas por centímetro cúbico e os outros 70% do volume um líquido com densidade 3 gramas por centímetro cúbico. Qual é a densidade final da mistura? Desafio 2. 30% da massa, 2 gramas por centímetro cúbico, e 70% da massa, 3 gramas por centímetro cúbico. Nesse novo caso, qual é a nova densidade? A ideia para calcular a densidade de misturas está no quadro e criei 2 exercícios top para vocês. Esses já podem aparecer na primeira fase de Olimpíada de Física, já dá um trabalhinho a mais. 30% do volume de um líquido que tem essa densidade eu misturei com 70% do volume com essa densidade. Qual é a densidade final? Misturei 30% em massa de um líquido com essa densidade e 70% em massa com um líquido dessa densidade. Qual é a densidade final? Me cobre na próxima aula, certo? Não seja preguiçoso, fotografa se tu quiser, se não quiser copiar, se achar que é muito complicado copiar. É a questão mais legal de densidade que eu estou trabalhando com vocês e só estou fazendo pelo enriquecimento que o aluno gerou na aula. Muitíssimo obrigado, garota. Show! 42, pedimos a 42? Não. Sim ou não? Meu Deus, pouco bravo que não tava. Pouco bravo que não tava o cara, meu Deus. 4 minutos? Fazer uma, dá pra fazer uma. Vou estar tirando do ar.